Boa Tarde Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E eu quero dizer a você, né, que tem que prestar muita atenção, que o calor tá grande, meu amigo. E hoje, o nosso suco-sumo que nós temos aqui é, sabe o quê? De acerola, né? A quintura, como diz no interior, a quintura tá grande, então aqui suco de acerola. Para quem não sabe, a acerola é uma das frutas com maior teor de vitamina C. Ela ajuda a combater o envelhecimento precoce. Por quê? Porque ela oxigena a parede dos vasos sanguíneos da pele. É verdade. E além disso, a fruta é de grande importância, né, para manter as defesas do corpo em dia e combater o estresse. Já pensou? Está estressado? Toma o suco da suco-sumo, não é garapa não. Toma o suco da suco-sumo aqui. E hoje o sabor é de acerola. Seja bem-vindo, Werner Juste, ao nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Obrigado pelo convite. Muito bem. Você, qual a sua nacionalidade? Eu nasci na Suíça. Na Suíça, né? Isso, e há quanto tempo está no Rio Grande do Norte? Eu cheguei aqui no Rio Grande do Norte em 82. 1982. Isso, já está 34 anos. Assim. 34 anos, já está bem estabelecido. E aí eu pergunto, né, antes de entrarmos em detalhes sobre conversar, inclusive sobre as áreas de sucesso que você atua, que é o camarão, a área da educação também, uma palavra sua em relação a como é empreender aqui na cidade do Natal, no nosso estado do Rio Grande do Norte. E acho que você tem que ter muita sensibilidade para entender como as coisas funcionam. Então você não pode vir com as ideias, por exemplo, da Europa ou da Suíça e achar que aqui vai funcionar do mesmo jeito. Então isso acho que precisa de muito tato e descobrir como é a maneira, como é a forma, como se fala com as pessoas, como se consegue decisões e tudo. Isso é um processo longo. Eu tenho que dizer, eu estou aqui há 34 anos e ainda aprendo como as coisas assim devem funcionar. É uma outra cultura completamente diferente, não é? Isso, exatamente. E é muito interessante que muitas vezes a gente fala, mas tal coisa dá certo na Europa, tal coisa dá certo, por exemplo, na Suíça, seu país, ou dá certo na Alemanha, ou deu certo nos Estados Unidos. Mas peraí, Brasil é uma coisa, inclusive com seus diferenciais e particularidades quando a gente pensa em Rio Grande do Norte, quando pensa em Natal. Então, essa adaptação, mesmo que você tenha uma ideia com a outra visão, essa adaptação é importante. E acho que tem alguns fatores que são iguais. Assim, essa parte, por exemplo, da confiança, quando você faz negócios, isso a longo prazo se paga. Então a gente tem hoje clientes, por exemplo, no camarão, que depositam 1 milhão, 2 milhões na nossa conta, sem contrato, sem nada, pela confiança. Pela confiança. Então é uma coisa que você pode conquistar ao longo do tempo. É verdade. E isso, o importante é que acontece em várias partes do mundo, né? A base realmente da negociação, dessa arte da negociação, ela está na confiança. A palavra que muitas vezes vale bem mais do que o papel assinado. Porque tem gente que assina o papel e não cumpre, né? Exatamente, e acho que por isso a gente escolhe muito bem nossos parceiros, porque você sabe muito bem que quando você não concorda, você não pode levar para a justiça e pensar que você vai ter uma solução rápida. É verdade, então, é melhor melhor dialogar, escolher, né? Conversar, de repente fazer, não, é melhor não fazer um negócio e ficar só, que se envolver numa coisa que depois não tem solução. É melhor perder um negócio do que entrar num negócio complicado. Isso, exatamente. E quais são, digamos assim, se puder citar 3 dificuldades e 3 facilidades que você tem por empreender na cidade do Natal, por empreender no estado do Rio Grande do Norte? Bom, isso já envolve, vamos dizer, talvez as condições do Brasil também. Acho que as leis trabalhistas são extremamente complexas. Depois toda a parte de licenciamento, de conseguir as formas legais de trabalhar. Acho que a parte fiscal, que de um lado você tem que ser formal e para você ser formal você tem que cumprir com muitas exigências. E na área fiscal todos os dias tem uma regra nova. Se o contador não estiver todo dia ali observando, você passa batido numa regra e depois gera uma multa, é um problema. E Robson, se todo mundo seguisse a mesma regra, ali seria difícil, mas você consegue conviver. Mas se depois uma parte do setor não é formal e você tem que competir, ali fica difícil, porque o seu custo é totalmente diferente. É bem diferente. Isso pode dar uma diferença de 20%, 30% de custo de produção. É o que seria já margem de lucro em muitas áreas. Né? Exatamente. Ali no final, quem é formal até tem dificuldade de sobreviver. É um sistema que incentiva
a informalidade. Né? Werner, você já empreende na Suíça, né? Há 34 da Suíça, mas já empreende no Rio Grande do Norte há 34 anos. E eu pergunto, e quais seriam, no nosso caso, 3 facilitadores do empreendimento? E acho que tem que ter uma infraestrutura melhor. Acho que no Estado se investe muito pouco. E então toda a parte de acesso para a estrada demora demais. Às vezes tem uma demanda de 10, 15 anos e no final é atendido e ali já tem outras demandas na frente. Já tem outras demandas, né? Você faz uma estrada que precisava, mas demorou tanto a construir que de repente ela já está pequena, já não, Isso, já não serve mais, não atende mais na proporção que deveria atender, não é? Acho que um ponto que travava muitos negócios aqui foi a parte de licenciamento pelo IDEMA. Mas a gente sente hoje que é uma mudança, as coisas mudaram bastante. Acho que isso é muito bom para o Estado. Eu já e não precisa de investimento do Estado, é só destravar e as coisas acontecem. Muitos empresários falam o seguinte, se não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe, né? Então, assim, eu conversei com vários empresários ao longo de entrevistas aqui e todos eles dizem que realmente o IDEMA hoje do Rio Grande do Norte, que tem esse licenciamento ambiental, no plano estadual, ele está dando respostas muito mais rápidas, né? Isso é muito bom. Acho que outro ponto, Robson, seria os problemas com como se diz, a formação da mão de obra. A formação da mão de obra. É extremamente difícil. É carente, né? Então, nosso sistema lá, a gente precisa de eletricistas, de engenheiros, de tudo. Então, isso a gente sente hoje como essa mão de obra não tem, vamos dizer, conhecimento na prática. Como é difícil de contratar e conseguir inserir no dia a dia do trabalho. É verdade, tendo uma formação específica que conheça tecnicamente em profundidade esses problemas dessa área sua específica, por exemplo, né? E ainda mais tem a vontade de se deslocar para o interior, vamos dizer, de 80 quilômetros. Né? Todo mundo hoje quer ficar na capital e ter as amenidades assim da capital. É verdade. Então... Werner, e 3 pontos positivos, né, que são importantes e que ajudam a se empreender na cidade do Natal e no estado do Rio Grande do Norte? Bom, uma coisa que é o clima, em relação à carcinocultura, porque a gente tem um clima extremamente constante. Se você vê a flutuação ao longo do ano, isso ajuda demais. A gente tem países cultivo do camarão, assim, né? Isso, tem países como Equador, Honduras, que são nossos competidores, mas eles têm períodos que eles interrompem na produção durante 2, 3 meses. Isso é uma coisa muito desvantajosa. Acho que é bom que tem pessoas que têm muita vontade de fazer as coisas. Eu tenho sócios ótimos, eu tenho gerentes, eu tenho uma equipe. As pessoas são motivadas ao trabalho, né? Eu acho que quando você dá os sinais certos e trabalha em equipe, a equipe também dá um suporte para você. Então, muito bem. Eu diria até, Robson, hoje tem muitas pessoas que estão mais motivadas que na própria Europa, assim, de se engajar, de trabalhar e tudo. Muito bem. Temos aqui participação de... Produção, minha voz foi embora. Mas, ai meu Deus, engasgou ao vivo aqui. Vamos a um breve intervalo, meus amigos, a gente volta já. Muito bem, está de volta o nosso Boa Tarde Cidadão, que entrou no intervalo precipitado, né? Mas engasgou ao vivo, não tem jeito. Mas agradeço a sua participação de vocês. O pessoal aqui mandando mensagem no WhatsApp, brincando comigo, mas faz parte. Estamos conversando, para você que ligou a televisão agora, com o Werner Jost. Ele é empresário, ele é da Suíça, mas já aqui no Brasil há 34 anos, aqui na nossa cidade, empreendendo nesta área do camarão, na área da educação também. E aí eu peço que a gente possa entrar, e exatamente agora, Werner, a gente falou muito sobre empreendedorismo de maneira geral, mas conversar um pouquinho sobre a carcinocultura, que é a sua área de empreendimento principal aqui no Rio Grande do Norte. Bom, a gente acompanhou o desenvolvimento da atividade desde o início e acho que a auge foi mais ou menos em 2005, quando a Camanor, que é a minha empresa, ela produziu 6 mil toneladas, a gente era o maior produtor do Brasil e a gente exportava 95% para a Europa. E a gente fornecia para o Carrefour, acho que mais ou menos 50% da demanda do Carrefour foi suprido pela Camanor. Só pela sua empresa, né? Isso. Agora, infelizmente, deu aquela valorização do real, que foi até 1,5 em relação ao dólar, e ali a gente não conseguiu mais competir. E a gente reestruturou, porque a gente estava com medo de
a colocar 6 mil toneladas no mercado interno. A gente vendeu a maior fazenda, produzimos só 2 mil toneladas. Mas hoje o mercado interno está respondendo bem ao camarão, né? Muito bem. Só que o que aconteceu em 2011, a gente foi atingido pelo vírus da mancha branca. A mancha branca, né? Ali começou todo o trabalho de novo Que de é uma achar doença uma que nova... atinge somente ao camarão, ela não atinge o ser humano, é só o camarão. Isso. Ela mata na tendência o camarão. E ali a gente começou a procurar uma saída, uma solução, e depois de 2 anos e 10 ciclos consecutivos de perdas, a gente chegou a criar um sistema novo, que é completamente novo, não tem mais nada a ver com a baixa densidade, a parte extensiva. É um sistema fechado, onde a gente trabalha em alta produtividade, a gente trabalha com 300, 400 animais por metro quadrado. E o fascinante é que toda a matéria assim, orgânica que é produzida pelos camões, as fezes, a respiração, ele é absorvido, reprocessado pelas bactérias do próprio sistema. Então, é como você tivesse uma fábrica e dentro da fábrica próprio tratamento de esgoto. Então, toda a água, por exemplo, ela circula 24 horas dentro do sistema e quando a gente pesca, a gente tira o camarão, separa da água e a água é colocada de volta ao sistema e a gente começa outro ciclo. Muito bem. Temos aqui participação do telespectador. Deixa eu ver aqui. O Christian pergunta, ele gostaria de saber quanto da produção hoje tem sido exportado a partir daqui do Rio Grande do Norte, no caso da sua empresa Camanor, né? E também onde se produz mais, Barra do Cunhaú, Porto do Mangue ou Guamaré? Bom, hoje a gente quase não exporta. Pelo dólar de 3,20 é muito melhor você vender no mercado interno, onde hoje, pelo problema da mancha branca no Ceará, falta muito camarão. Então é muito melhor hoje a gente vender no mercado interno. E se produz mais em Barra de Cunhaú, com certeza. Muito bem. Quero mandar um abraço aqui para o Enor. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem é que está nos acompanhando, mandando uma mensagem aqui, torcendo aqui para que a gente não tenha no perigo parte ao vivo, né? Mas mandando mensagem aqui pedindo para que a gente faça aquela abertura do programa com as tradicionais reflexões, né? Vamos voltar a fazer isso, porque às vezes tem alguns patrocinadores que a gente precisa falar e compartilhar, mas em breve, a partir dos próximos dias, a gente vai estar assim, voltando a abrir o programa com as reflexões que a gente faz assim, sobre o cenário nacional, local, enfim. Aguarde que a gente está desenrolando isso daí. Mas... participação aqui do Maurício Nova Parnamirim, parabenizando pela entrevista. Ele pergunta qual o prejuízo causado pelo IBAMA, que é o órgão federal, à cassinicultura. Pergunta do Maurício de Nova Parnamirim. Bom, hoje a gente não sente mais tanto o impacto do IBAMA, mas teve uma fiscalização em 2002, então já 14 anos atrás, que eles tiveram assim, uma ação em cima de toda a cassinicultura e deram assim, multas milionárias, tudo, né? Assim. E essas multas ainda estão rolando na Justiça Federal e tudo. Mas no dia a dia hoje, eu digo que o IBAMA não tem mais tanto impacto assim. E também acho que as condições, como a gente hoje cria camarão, já melhoraram bastante. Já melhorou bastante. E também foi aprovada, foi feita a adaptação da lei federal e aprovada na Assembleia, sancionada pelo governador, uma lei que ajuda a regulamentar a atividade do camarão no Rio Grande do Norte, né? Isso, e que com certeza ajudaria, que a gente sente ainda que alguns setores do governo não aceitaram a própria lei. Então a Procuradoria ainda tem elementos que dizem que aquilo para eles não vale. Então, é incrível isso, né? Então tem um pouco assim como uma insegurança jurídica realmente que está valendo e que não está valendo. Pergunta aqui da Círlia Lima. Por que na terra do camarão, o camarão ainda custa caro para a população? Primeiro, você concorda com isso? O camarão custa caro? Bom, se você pega, por exemplo, de 94, desse o plano real, acho que o camarão talvez aumentou 150%. Se você compara com as outras coisas, acho que é bem abaixo da própria inflação. Mas eu concordo, hoje em dia, pela falta do produto, deve uma subida de talvez 50%. É caro, assim, mas a gente precisa como vencer esse problema. Se houver incentivo à produção, esse preço pode cair. Pode cair. E também tem esse problema do juro e tudo. Mas na tendência, eu acho que se o sistema nosso assim, realmente crescer muito,
na tendência o camarão vai baixar de novo. Participação do telespectador, deixa eu ver, o Francisco de João Câmara, seu programa é muito legal, obrigado Francisco, um abraço amigos de João Câmara. Gostaria de saber também do Werner sobre o que é a técnica Aquascience, é uma técnica revolucionária para a criação de camarão, é isso? Exatamente o que eu estava descrevendo, que a gente tem um sistema compacto, hoje a gente tem na Barra de Cunhaú 25 hectares produzindo. Então é uma área relativamente pequena, se você compara com antigamente. E ali a gente consegue produzir milhares de toneladas. Então hoje o recorde nosso é 56 toneladas num hectare por ciclo. Por ciclo? Então, se você comparar com a outra fazenda que a gente tem em Guamaré, lá a gente faz 1.500 quilos. E na outra a gente faz 56 mil quilos. E você tinha muito mais espaço na outra, né? Hoje, Isso. com menos espaço, você consegue produzir muito mais. Isso, e num ambiente muito mais seguro para o camarão, porque a gente domina o ambiente. Então a gente consegue como manobrar todos os parâmetros que são importantes para o crescimento. E falamos muito sobre o camarão, mas dá tempo ainda da gente falar um pouquinho sobre educação. Que projeto de educação você desenvolve aqui no estado do Rio Grande do Norte? Nós fizemos uma fundação em 2004 e abrimos uma escola, assim, exatamente com o intuito de dar como uma alternativa ao público de Natal, como educar seus filhos. Então, a fundação é para o que não é comercial. Então, a gente vê mais o ser humano mais educação no do que centro, o lucro. exatamente. E é uma escola integral. É a Mary Just. Mary Just, é o nome da minha mãe. E ela oferece 40 aulas por semana. Os meninos almoçam na escola. E qual o diferencial? O diferencial é no integral, na parte que a gente trabalha muito com artes também, com esporte e tudo. Com 40 aulas você tem muito mais facilidade. De outro lado também, que é bilíngue, entre os primeiros 5 anos, então tem 4 anos, quando eles entram no nível 4, até o terceiro ano, metade das aulas é dada em inglês. Não é só falar inglês para aprender, mas as matérias são dadas em inglês. Muito bacana. Muito bem, nosso tempo está quase chegando ao fim, produção, é isso? Eu quero agradecer a participação do Werner Just aqui no nosso programa Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo, né? E um momento final para a sua despedida junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte. Obrigado pela oportunidade e espero em breve de novo. Né? Muito bem, em breve você volta aqui para conversar mais sobre educação detalhadamente. A gente falou muito sobre camarão. E você que está nos acompanhando pode rever essa entrevista no www.robsoncarvalho.com, nosso site, nosso blog da Política e Cidadania. Logo mais ao finalzinho da tarde estará à sua disposição. Uma excelente semana. Amanhã ainda é sexta-feira, então um grande abraço. Continue ligado com a programação da Banda Natal e amanhã a gente está de volta com Boa Tarde Cidadão. Até lá. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento